Nós estamos de volta agora com a segunda parte, continuando esse bate-papo, eu com o Nicolas Peripoli. Nicolas, como que era a relação da tenda com o Exu? O Exu hoje, dentro da Umbanda, é uma figura adorada, né? Aclamada, é um ícone. Agora, como que era lá no começo? A tenda trabalhava com o Exu, é importante dizer isso. Mas não da forma que a gente trabalha hoje. Não existia uma seção para o Exu, para a esquerda. Eles encaravam de uma outra forma. Então, como é que se era entendido Exu naquela época? O que o caboclo falava. Então, o que o caboclo falava? Que os Exus eram os espíritos que auxiliavam na proteção espiritual da tenda. Ou seja, é a polícia do astral ali, mas o caboclo era muito restrito ao falar isso. Existia-se o agrupamento de Exus, à esquerda, que hoje a gente conhece como esquerda. Depois a gente fala muito sobre Quimbanda, que na Umbanda tinha Umbanda e a Quimbanda. Mas o caboclo entendia que eram espíritos que trabalhavam sim na proteção ao redor. E em determinadas sessões de descarregos se incorporava um Exu para descarregar e ir embora. Ele não era uma entidade que ficava batendo papo, então? Não, e não podia. Até ali já fala, Exu vinha, descarregava e ia embora. Exu não tem exceção de Exu, que eles chamam de exceção, né? Exceção de Exu, e não tem passe. Exu não dá passe. Essa era a visão que até hoje, que é a missão deles continuar com a estrutura original. Com a estrutura do Zélio. Então, quer dizer, a gente entende então que até hoje, na tenda do Zélio, Exu não é uma figura ainda popular. Não era. No sentido de... E Zélio nunca trabalhou com Exu incorporado, segundo a sua família. Zélio nunca incorporou um Exu, mas os seus médios, em algumas ocasiões, para um descarrego mais pesado, eles incorporavam. Porque no Zélio, quando tinha um descarrego muito forte e ele tinha que tomar a frente incorporado, vinha-se o Orixá Malê, que a gente vai falar mais pra frente. Tá. Aí entra a questão, para quem está assistindo, ficar pensando, mas então por quê? Né? Então será que Zélio, as pessoas que julgam Exu têm razão sobre Exu? Exu realmente é esse ser que a gente precisa temer de alguma forma? O que você, como estudioso, enxerga, né, e entende desse motivo? Que Exu não era uma figura tão popular dentro da tenda, ou de repente não como é hoje. Seria por conta também da influência da macumba e o como aquilo era deturpado dentro do Rio de Janeiro? Eu acredito muito que o Zélio seguia a risco o que o chefe dizia, que era como ele era chamado, né? Então assim, o que o chefe falava era lei, sem questionar. Então, eu acredito que o Zélio não tinha uma voz de determinar algo por ele, por si só. Então vinha muito do caboclo. Mas também, olhando aquela região, a macumba, o Exu já se manifestava na macumba, também se tinha uma conotação, o Exu muito forte na macumba carioca. Então pode ser que o Zélio também tenha um pouco afastado. Mas ele era inevitável não trabalhar com o Exu. Isso fica claro. Então o pessoal fala, qual que é a essência da Umbanda? É caboclo, preto velho, pode colocar herê. Também tem Exu, porque na tenda do Zélio se tinha Exu. A forma de se trabalhar era diferente. Isso é importante. Como eles tinham a mentalidade. Então, como se trabalhar com Exu? Como o chefe falava, como o caboclo falava. Ótimo, bacana. Esse é um assunto que daria para a gente discorrer muito. Por vários fatores. Também porque existe, eu acho que até um cuidado do caboclo, né, para trazer Exu porque a visão do umbandista para o Exu era uma coisa deturpada. Negativa, né? Exu era uma figura diabólica. Imagina se o próprio umbandista manifesta essa figura diabólica ali dentro e acaba descaracterizando o propósito do caboclo, né? Você tinha toda uma cultura cristã ali. Uma cultura cristã em cima de Exu. E aquela cultura cristã entendia que o Exu era o demônio. E já se tinha uma luta muito grande para falar, o caboclo e o preto velho que está aqui não são espíritos atrasados. Já era uma luta para falar isso. Com certeza. Imagina trazer uma figura tão controversa quanto o Exu. Mal interpretada até e falar, agora também tem Exu. Falar, meu, o que é isso? Com certeza. Então também tinha, a gente está falando também muito sobre essa questão política, da galera olhar e falar, opa, peraí. Então ele já tinha uma luta grande para falar sobre caboclo preto velho. Sim. Imagina se ele fosse colocar Exu, ia ser levantar uma bandeira que talvez não seria possível. Mas isso é uma coisa que não tem como a gente saber. São suposições coisas que a gente vai batendo papo, a gente vai falando, Com certeza. Talvez seja mais... É muito provável que seja exatamente isso. Legal. Bom, a gente tem algumas histórias para contar, só para o pessoal... Umas histórias... o Zélio tem muita história de cura, né?
cura. Nossa, a tenda do Zélio, na verdade, para se provar que o caboclo e o preto velho não são espíritos inferiores, não são espíritos atrasados, a lavanche de curas era assim, com certeza. Todo dia tinha sessão no início e se curava-se pessoas todo dia com problemas mediúnicos. Existem casos do Zélio onde ele ressuscitou uma pessoa que já tinha morrido, o caboclo e o Zélio. Existem casos que uma pessoa que estava com paralisia voltou a andar, cego que voltou a ver. Os milagres são muitos. Existe uma peculiaridade que a gente fala que o Zélio ele cativou as pessoas que foram depois se tornar os pais de santos das tendas que ele abriu. José Meireles foi o primeiro deles. E ele era deputado na época e a filha dele estava com problema de saúde graves. E ninguém sabia o que era. O que aconteceu? Ele foi para a tenda e na época quem estava era o pai Antônio incorporado. O pai Antônio virou para ele e falou assim, ó, você vai voltar para sua casa, na lateral esquerda da sua casa, no canteiro final, no finalzinho, você vai colocar a mão na terra e de lá você vai puxar uma raiz. Faça um chá, dê para sua filha que ela vai estar curada. O que ele fez? Ele fez exatamente isso. Era um tipo de raiz de batata que estava debaixo da terra. Ele fez o chá e depois de 2 dias a menina já estava completamente curada. Que louco. Então, se você olhar também as pessoas que Zélio, que depois encabeçaram as tendas, eram pessoas que Zélio também impactou com a sua mediunidade e o caboclo revelou coisas assim fantásticas. Então, as pessoas que abriram as tendas eram pessoas, por exemplo, eram deputado, eram jornalista, eram pessoas de renome e que viveram coisas profundas ali na tenda que não tinha como falar, não, realmente. Por exemplo, cita uma. Isso é algo que impactante. O próprio José Meireles foi uma coisa assim totalmente fora do comum. Como assim você vai lá, enfiar a mão na terra, puxar uma raiz, fazer um chá e a sua filha vai ser curada onde os médicos não vão ser? Vários outros, quando pisaram na própria tenda, por exemplo, vou falar um pouco mais para frente, Pai Ronaldo hoje, que foi a pessoa que mais levantou a bandeira da Umbanda do Zélio e trouxe a história a ser conhecida. Existe uma história que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, que ele foi impactado com o Zélio, onde ele revela coisas para o Pai Ronaldo que o Pai Ronaldo não tinha nem revelado para ele. Então o Zélio tinha essa mediunidade absurda, onde cara, a espiritualidade fluía e acontecia. Hoje muitas pessoas falam, isso não tem na Umbanda, isso não acontece. Tem na Umbanda sim, muito isso ainda, acontece muito. Porque a Umbanda, ela é movida por esses milagres, com esses pequenos certeza, milagres. com certeza. Então, no nascimento da Umbanda, a gente consegue ver isso. E essa questão de incorporar, de ter um canal muito aberto, como também a Umbanda do Zélio tinha essa coisa muito forte do espiritismo, e a gente bateu um papo sobre isso também antes, as pessoas que desencarnavam também incorporavam no meio da gira e davam recados. Tipo um ente querido de alguém ali, ou até um médium desencarna e ele se manifestava em alguma ocasião na corrente. Exato. Por exemplo, Zélio, a própria Lígia conta essa história, a bisneta dele. O Zélio incorporou nos 100 anos de Umbanda, na sessão que comemorava 100 anos de Umbanda lá na Transpersonal da Piedade. Ou seja, o Zélio desencarna, depois de um tempo ele incorpora na festa do próprio terreiro dele. E ele trouxe uma mensagem que ela não revelou o que era inteira, mas ela falou, ele está feliz porque a Umbanda continua, próspera, ela está indo bem, mas ele gostaria que ela tivesse crescido mais, com uma outra visão. Mas ele está feliz. Legal. Ele está com a sensação de dever cumprido. E isso é fantástico. Existe uma outra história que aí é mais lá na tenda espírita na Nossa Senhora da Guia. É uma tenda onde um médium, ele faleceu, depois de 8 dias ele incorporou num médium que não conhecia ele e falou, gente, tá tudo bem, eu tô bem, avisa a minha família isso, especificamente. E a galera, anotava, entendia como natural. Hoje, nos terreiros de Umbanda, você não vê isso como algo natural. Isso não acontece. A não ser que seja um trabalho específico de alguma mesa, né, para se receber pessoas que desencarnaram, familiares ou outros, né, enfim, que muitas casas fazem.
Mas a Umbanda raramente se tem, né? Porque é porque- uma coisa do espiritismo. Exato, e aquilo que você comentou, a Umbanda ela traz ali padrões. Então, para se incorporar tem que ser um guia. Sim. Você tem que ter um contato com ele durante muito tempo para entender ele e aí ele se manifestar, ele se alinhar com a sua mediunidade. Na tenda não. É você sentia, você tem o canal aberto, que é muito espiritismo. Sim, com certeza. Então tinha muito essa pegada na... Que legal. Que é bem uma influência, talvez, da própria tenda e do perfil dela com o espiritismo na época. Exato. Bom, de qualquer forma, agradeço muito a você por estar inscrito, por estar se permitindo estar com a gente, por estar nos permitindo aqui. Esse é um projeto que a gente pretende talvez multiplicar e de alguma forma estender isso em outras ocasiões para poder levar ainda mais informação, né? E poder fazer as pessoas entenderem muito mais a essência da Umbanda, não só qual a cor da vela, não só se incorpora ou não orixá, não só se incorpora ou não caboclo e como ele se manifesta. Mas de onde, né, essa religião que a gente hoje professa veio, o que aconteceu ao longo do tempo. E aí a gente vai também ter capacidade para discernir o que é certo, o que é errado. Né? Quando eu entendo as variações, a diversidade, eu consigo determinar o que é correto, o que é justo, né? Enfim. Então essa é a nossa proposta hoje aqui, talvez dar um pontapé inicial para toda essa descoberta que você vai ter na sua vida. Então muito obrigado a você, vamos continuar.